Não é porque você tem simpatia ou antipatia com uma pessoa, com um veículo, que você sempre vai ter as mesmas posições. Então, se você não concorda com o posicionamento de uma rádio, por exemplo, tudo você vai ser contrário. Ou se você concorda com a outra TV, por exemplo, tudo você vai ser favorável. Não, as pessoas têm que ter o senso crítico, tem que analisar. O que foi dito está correto, o que foi dito não está. Então, acho que isso falta, quando eu falei que estamos numa crise de seriedade, não só das pessoas públicas, mas também de muita parte da imprensa também. Então, não se pode aplaudir diligências que quebram sigilos constitucionais, que violam o Estado Democrático de Direito, que violam a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Independentemente se essa violação é de um veículo que você não simpatiza. Então, o que deve autorizar ou não uma quebra não é se você gosta ou não, é se a diligência é cabível e se está respeitando o direito. Eu acho que a senhora faz algumas distinções importantes. Primeiro, sobre o fato da CPI, obviamente, ser um foro político, né? Então, embora eles estejam imbuídos aí do poder judiciário, do poder judicial, mas é um foro político, então, obviamente, você não vai pedir, como você pede de um juízo, por exemplo, a mesma isenção, até porque isso é impossível e aí pode ser comparado ao processo de impeachment, que é um processo político-jurídico. A gente sabe, na prática, muito mais político que jurídico. Quanto ao vazamento de dados, né, a Lava Jato fez muito isso também. Os procuradores dividiram isso. Mas vazou dados, Lava Jato? Não, várias versões vazavam antes para a imprensa, né? A imprensa tinha acesso às investigações muitas vezes, seja por meio de fontes na Polícia Federal ou na Procuradoria. Mas você não pode atribuir que foi a Lava Jato, porque os advogados sempre têm acesso também a essa documentação certamente, toda. Certamente, né? Doutora, mas assim, a gente tem fontes dos dois lados, a gente sabe que isso vaza tanto da Polícia Federal e da Procuradoria, como também dos advogados. É muito grave, Amanda. Quando você fala Lava Jato vazou, você está atribuindo um crime. Porque vazar informação é tipificado, é um crime de quebra de sigilo profissional, então é muito grave você falar. A gente via isso na imprensa todos os dias, mas você não sabe, doutora, se foi da Lava Jato, pode ser de advogados. Teve um único caso que foi identificado a pessoa que vazou, que foi um servidor da Receita Federal, e ela foi punida. Nas supostos outros vazamentos, que é muito fácil falar, né? A Lava Jato vazava, a Lava Jato prendia demais para ter colaboração. Não é bem assim, é importante identificar quais pontos, né? Isso é muito grave, não, que você falou, Amanda. O que a gente tem, de fato, na mídia é que várias vezes essas informações chegavam antes aos jornalistas e foram publicadas, né? E aí a gente sabe que tem fontes dos dois lados do balcão. Agora, no caso da doutora Mayra, então a gente pode falar também, os senadores vazaram, é muito grave certamente, falar, né? Mas certamente, ou servidores ou senadores, mas era sigiloso, porque eles fizeram essa distinção. Tem ali documentos que chegaram à CPI que são sigilosos e esses só podem ser acessados numa sala cofre, só os senadores têm acesso, e aquilo não pode vazar de jeito nenhum. Agora, tem alguns documentos que não são sigilosos. Houve essa discussão na CPI para você distinguir melhor, fazer essa distinção, o que é sigiloso, o que não é sigiloso, até porque a imprensa acaba tendo acesso. A gente é jornalista, a gente sabe como funciona, mas, né? por exemplo, quando tem uma quebra de sigilo bancário, a informação por si só é sigilosa. Sim. Então, não é porque a CPI quebrou um juiz que aquela informação... Mas isso foi um vídeo, né? No caso da Mayra Pinheiro, foi um vídeo. Mas eu digo assim, né? Quem é o detentor daquele documento sigiloso, ele tem que guardar por aquele documento. Não é porque um juiz ou um membro do Ministério Público recebeu declarações de renda de um investigado ou extratos bancários que eu posso mostrar publicamente. Não pode, tem que preservar o sigilo. Claro, se eu uso parte daqueles documentos para instruir uma acusação, uma investigação, quando o processo inicia, o processo se torna público. Então, parte daquela informação pode ser divulgada. Agora, no caso da doutora Mayra, deveria sim ter tido uma cautela sobre essas informações. Não é porque a CPI tem acesso que ela pode livremente dispor dessa informação, né? Na verdade, a minha pergunta era outra. Isso foi só para fazer uma parte. A minha pergunta é outra, doutora. Quando se fala muito nas versões que circulam, né, principalmente o governo se defende dizendo que não houve corrupção porque as doses, seja da Covaxin ou as supostas 400 milhões de doses da AstraZeneca, nunca foram de fato compradas. Aquela compra não foi efetivada, embora a gente saiba que no caso da Covaxin tenha havido empenho de recursos. Agora, no Código de Processo Penal, fica ali bem escrito que a corrupção ocorre pela mera solicitação de uma vantagem indevida. Eu queria que a senhora fizesse essa diferenciação. Quer dizer, é possível haver corrupção, embora a mercadoria, entre aspas, o produto não tenha chegado, não tenha sido efetivamente comprado? Sim, está perfeito o teu raciocínio, tá? A corrupção, ele é um crime formal, que em direito a gente fala um crime formal, basta a solicitação, né? No artigo 317 do Código Penal diz solicitar vantagem indevida. Então, se um servidor público, ele solicita uma vantagem indevida,
para fazer ou deixar de fazer algo, ele já pratica o crime de corrupção passiva. Então, ele não precisa receber a vantagem, ele não precisa receber o dinheiro. Se ele receber, é chamado de um exaurimento do crime, é uma consequência que não precisa ter o recebimento. E outra, e a pessoa que paga responde por corrupção ativa. Tá? Agora, o que eu penso também, como a gente está vendo, a CPI é um instrumento político, mas essa CPI, nos moldes em que ela está sendo realizada, é pura política. Eu já estudei muito a CPI do Petrolão, a CPI do Mensalão, do Judiciário, a CPI do narcotráfico, tinha mais seriedade, né? O que nós vemos é pura politicagem. Então, eu não vejo cabimento que uma CPI, que é composta, por mais que eu tenha respeito aos senadores, aos parlamentares, eles não têm habilidades técnicas investigativas. Então, para investigar um crime de corrupção, já há um procedimento do Ministério Público Federal. Então, eu não vejo razoabilidade em ter um novo procedimento investigatório por pessoas que não são técnicos e que vão fazer carnaval em cima de uma coisa séria, que é uma investigação criminal.